Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o livro espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um olhar voltado para o futuro da humanidade através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, estamos dando início a mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo para você, na construção do mundo de regeneração, no estabelecimento da Era do Espírito na humanidade terrena. Vamos então iniciar esta nossa caminhada com o Espiritismo para nos melhorarmos e melhorarmos o mundo. Perguntando e aprendendo. Nesta primeira parte, nós vamos ceder a palavra a você, porque recebemos as perguntas, as dúvidas dos nossos telespectadores e, claro, vamos sempre responder à luz dos princípios que formam a doutrina espírita. Você pode participar e, aliás, estamos esperando a sua participação. Envie sua pergunta. Você pode fazer isso pelo canal Orientação Espírita no YouTube ou então através ou do Telegram ou do WhatsApp. O número já está aí na sua tela para que você possa fazer a sua participação. Estamos aguardando. Faça como fez a Samira. Ela é da cidade do Rio de Janeiro e nos pergunta: o que diz o Espiritismo sobre quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? São perguntas básicas, filosóficas e que o Espiritismo responde com toda a lógica, o bom senso e baseado também nos fatos que o Espiritismo estuda. Vamos então uma por uma. Quem somos? O Espiritismo nos explica que somos, todos nós, sem exceção, somos almas imortais ou espíritos. Nós não somos o corpo biológico. Nós usamos o corpo como um instrumento durante a encarnação, durante a vida física. Mas, na essência, nós somos almas ou espíritos e imortais, porque para o Espiritismo a morte não existe, é apenas a transição
para retornarmos ao mundo espiritual de onde viemos. Então isso é muito claro para nós espíritas quando estudamos o Espiritismo. Então a resposta taxativa a essa pergunta: quem somos? Somos almas imortais ou espíritos. A segunda pergunta é: de onde viemos? Também o Espiritismo responde com tranquilidade, porque se somos almas imortais, isso quer dizer que não somos, que não pertencemos ao mundo físico, e sim ao mundo espiritual, onde a alma vive. Portanto, de onde viemos para nascer aqui na Terra com um novo corpo orgânico? Viemos do mundo espiritual, que também é chamado, também é conhecido como espiritualidade ou dimensão espiritual. Então, é desse mundo, dessa realidade espiritual que estamos vindo e nos ligamos à formação de um novo corpo, que caracteriza então a encarnação, para termos esta existência física. Então já sabemos que somos almas imortais e também já sabemos que viemos do mundo espiritual. A terceira indagação é: o que estamos fazendo aqui? E o Espiritismo nos esclarece informando que nós estamos aqui na Terra, nesta atual encarnação, para darmos continuidade ao nosso progresso moral e intelectual rumo à perfeição a que somos destinados por Deus, nosso Pai. E estando aqui, nós passamos por provas, por expiações e também concorremos com a obra geral da criação divina para o melhoramento da própria humanidade. Por isso que para o Espiritismo a encarnação é muito importante. Estar aqui na Terra é muito importante, onde vamos fortalecendo também os nossos vínculos afetivos, amorosos com os outros na construção da felicidade. E finalmente a última indagação que está aqui nessa pergunta: para onde vamos? Pergunta milenar que o ser humano se dirige. O que é a morte? O que acontece conosco diante da morte? Será que existe uma vida além da morte? Para o Espiritismo, não há nenhuma dúvida quanto a isso, porque somos almas imortais. Então vamos nos reportar à primeira questão: quem somos? Almas imortais. Se somos almas e imortais, a morte não existe. Existe apenas para o corpo orgânico, mas não para a alma que somos. Portanto, nós vamos, com a morte, voltar para o mundo espiritual, de onde viemos. Porque o mundo espiritual é o mundo pré-existente, é o mundo principal, não o mundo terreno, material, corporal. Então, viemos do mundo espiritual, voltaremos a ele, onde vamos continuar o nosso processo de desenvolvimento. Eis, portanto, as respostas a essas indagações: quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Respostas lógicas, calcadas na observação, nos fatos que o Espiritismo nos dá, lembrando sempre que somos almas imortais e destinadas à perfeição. Muito bem, dando continuidade, nós recebemos do Alexandre, que também é da cidade do Rio de Janeiro, como a Samira, a seguinte pergunta: o que é a caridade e como devemos realizá-la? Essa pergunta é de real importância, porque o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. O que quer dizer que todo aquele que abraçar o Espiritismo como roteiro da sua vida deve, então, exercitar sempre a caridade. Em essência,
A caridade é o amor em ação. Agora, o Espiritismo nos explica que existem dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material é muito conhecida, que é quando nós socorremos o próximo que esteja passando por dificuldades, por necessidades, e fazemos esse socorro através, por exemplo, da doação de bolsas de alimentos, ou nós o socorremos com dinheiro, a compra de remédios, os agasalhos, roupas e assim por diante. Essa é a caridade material, que os centros espíritas trabalham muito através do seu setor de assistência e promoção social espírita. Mas não existe apenas essa caridade material, que é sempre importante, porque enquanto houver injustiça social, enquanto houver miséria na sociedade humana, a caridade material sempre será necessária. Mas existe então a caridade moral. E ela consiste em dirigir uma palavra amiga, de conforto, de esclarecimento, de bom ânimo à pessoa que está num estado de tristeza, de desânimo ou de depressão, evitando, por exemplo, com este tipo de caridade, o ato do suicídio, que é um ato contra a vida, é um ato contra a lei divina. É caridade moral, por exemplo, utilizar as redes sociais para postagens que dignificam, postagens que espiritualizam, postagens que vão levar as pessoas para o bem, para a fraternidade, a caridade. Então nós estamos exercendo a caridade do ponto de vista moral, assim como também saber ouvir, receber a pessoa afetivamente. Tudo isso significa caridade moral. Então, caridade é o amor colocado em ação, e a caridade pode ser entendida do ponto de vista material, mas sempre lembrando, a doação de algo material a uma pessoa necessitada é um ato de amor, é um ato que tem que estar revestido do sentimento do amor. E temos também, então, a caridade moral, que é o saber ouvir, o saber orientar e esclarecer. Em síntese, à luz do Espiritismo, isso é caridade. Continuando aqui as perguntas dos nossos telespectadores, agora vem uma pergunta lá de São Paulo, capital, formulada pela Ana. E ela então indaga: qual é o significado do sofrimento no nosso processo evolutivo? Precisamos sofrer para evoluir? Não, não precisamos sofrer para evoluir. Entendamos que Deus é amor. Acima de tudo é amor. A sua criação, que chamamos de criação divina, vibra no amor. E como Deus nos ama, Ele quer que também nos amemos. Se existe a dor, se existe o sofrimento, é porque nós estamos relegando o amor a segundo plano. E aí, então, acabamos enfrentando a dor. Mas para evoluir, para chegar à perfeição, para conseguirmos a perfeição moral e intelectual, não. Nós necessariamente não precisamos do sofrimento. Todos nós, como espíritos, somos criados por Deus simples e ignorantes. Isso significa que quando somos criados por Deus, Ele nos dota de todas as potencialidades perfectíveis. Ou seja, nós temos em nós mesmos tudo o que precisamos. Só temos que desenvolver
tanto intelectualmente falando, quanto emocionalmente. Podemos tomar a resolução, a partir das primeiras experiências existenciais, de seguir o bem. E se tomarmos essa resolução e utilizarmos a nossa força de vontade para isso, mais rapidamente e com menos percalços chegaremos à perfeição. Agora, se nos deixarmos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, nós teremos muitos problemas, muitas expiações a realizar, porque a consequência do egoísmo e do orgulho é o mal, tanto para nós quanto para os outros. E aí então nós teremos o sofrimento para que possamos então ter o remorso, o arrependimento e o desejo de reparação desse mal que acabamos realizando ou do bem que poderíamos ter feito e deixamos de fazer. E aí nesse caso, dor e sofrimento serão instrumentos pedagógicos divinos para nos levar ao amor, que já poderíamos ter utilizado. Então, o sofrimento só existe porque a nossa primeira opção não é o amor ao próximo. Jesus foi muito claro: amai-vos uns aos outros. É o aprendizado que nós precisamos realizar. E aí então fica muito claro para nós, ao estudarmos o Espiritismo, que para chegar à perfeição não é necessário passar pelo sofrimento. É necessário passar por diversas experiências da vida. Mas a experiência é justamente para nos fortalecer e para sabermos que aquele não é o melhor caminho. O problema é que por orgulho, por egoísmo, por teimosia, apesar de termos as experiências, nós acabamos incorrendo no mesmo erro e gerando para nós mesmos o sofrimento, mas que podemos perfeitamente dispensar, passar por ele e caminharmos então no campo do amor, o que nos levará a chegar à perfeição bem mais rapidamente. Portanto, isso só depende de nós. Pois bem, agora nós voltamos para a cidade do Rio de Janeiro, porque recebemos aqui a pergunta feita pelo Marcelo. Qual é o papel dos médiuns nas comunicações espíritas? Os espíritos não poderiam se comunicar sem os médiuns? Excelente pergunta. Durante um tempo, discutiu-se no movimento espírita brasileiro se as comunicações não poderiam acontecer sem a intermediação dos médiuns. Quando a chamada transcomunicação instrumental surgiu, ou seja, captar as comunicações dos espíritos através de gravadores, câmeras de vídeo e assim por diante, concluiu-se rapidamente que então não precisava-se de um médium. Os espíritos poderiam então gravar diretamente a sua voz ou, inclusive, aparecer numa gravação, seja de áudio, seja de vídeo. Entretanto, pesquisas mais aprofundadas vieram demonstrar que não. E isso aconteceu, por exemplo, na Europa, na pesquisa que estava sendo feita, num aparelho que estava sendo desenvolvido para melhor captar as vozes e imagens dos espíritos. E eles estavam fazendo isso dentro de uma universidade, era toda uma equipe. E então, um dos técnicos, um dos operadores do aparelho, né, fazia parte do grupo, ele foi transferido, então ele saiu do grupo. Nas 2 semanas seguintes, o grupo, no seu laboratório, não conseguiu captar nenhum áudio
nem nenhum vídeo dos espíritos. Intrigados, sem saber o que estava acontecendo, alguém levantou a hipótese de que talvez fosse a falta daquele técnico. Mas será? O técnico seria um sensitivo? Ele teria algo de especial para doar? Enfim, o que estaria acontecendo ali? Por via das dúvidas, chamaram o técnico novamente. Ele compareceu, tudo foi feito, todos os preparativos para a tentativa de gravação. Começou-se a experiência e conseguiram captar imagens e áudios dos espíritos. Conclusão: o técnico, na linguagem científica, era o epicentro do fenômeno. Você já havia a necessidade dele estar ali, porque ele era um sensitivo, um doador de energias, necessárias para que os espíritos pudessem provocar o fenômeno, tanto da gravação de áudio quanto da gravação de imagem. E o Espiritismo esclarece essa questão muito bem, a partir de O Livro dos Médiuns, lançado por Allan Kardec em 1861, mostrando que para que os espíritos possam se comunicar conosco, há sempre a necessidade de um médium, mesmo que seja um médium facultativo, ou seja, aquela pessoa que sequer sabe que é médium, que tem faculdades mediúnicas e é doadora de fluidos que são utilizados pelos espíritos na chamada combinação fluídica para agir sobre a matéria e dar então as suas comunicações, tanto físicas quanto intelectuais. Então, é necessário o médium, porque os espíritos, que são seres humanos que se encontram desencarnados, eles não podem agir sobre a matéria sem essa intermediação dos fluidos. E para ter a combinação dos fluidos, há necessidade do chamado fluido animalizado, que é aquele doado pelo médium. Então, o papel dos médium é o de intermediário das comunicações. Como dizia o Chico Xavier, o médium é o carteiro do além. Ele recebe as comunicações dos espíritos e as entrega a quem de direito, seja de forma particular ou pública. Mas é um carteiro da máxima importância. Por isso o médium tem que estudar a doutrina espírita, tem que ter sempre muita humildade e cumprir então a sua missão de intermediar esse intercâmbio entre desencarnados e encarnados. Muito bem, recebemos agora a pergunta que vem lá de Recife, Pernambuco, enviada pelo Jefferson. Como a doutrina espírita entende o casamento e o divórcio? Allan Kardec trata desse assunto em O Evangelho segundo o Espiritismo, na questão da indissolubilidade do casamento. Ou seja, o Espiritismo entende que o casamento deve ser a união entre dois seres, realizada através do sentimento maior do amor. Amor significa compreender, renunciar, se devotar, se abnegar. Isso é amor. Agora, como nem sempre aqui na Terra nós nos unimos efetivamente através do sentimento de amor, porque deixamos que outras coisas entrem na frente, como, por exemplo, o encantamento pela beleza física do outro, o interesse de ascensão social, já que o outro
tem um status social maior e assim por diante, nós então enfrentamos problemas de relacionamento, porque estávamos iludidos, equivocados, mas o dia a dia vai mostrando a realidade. Então o Espiritismo não se coloca contra a separação, o divórcio, porque entende que podemos sim nos equivocar e também entende que ambos, cada um que formou ali o casal nessa união, tem o direito de reconstruir a sua existência, de procurar então a felicidade, quem sabe através de um novo relacionamento. Mas sempre lembrando que o sentimento do amor tem que nos levar a compreender o outro, como ele é, do jeito que ele é. E compreender também que não podemos manter a nossa individualidade de forma egoísta, olhando só para nós e querendo manter os nossos hábitos de sempre. Porque escolhemos nos unir com alguém, escolhemos formar um novo lar, ter uma nova família, e isso não pode ser esquecido. Aqueles que estão com problemas no relacionamento conjugal devem se perguntar até que ponto souberam abrir mão das suas prioridades a benefício do casal ou da família se já houverem filhos. Porque isso é o amor. O amor leva a cooperar, colaborar, renunciar. É o verdadeiro sentimento do amor. Agora, se de todo não está havendo condições de manter o relacionamento, a separação é então o melhor caminho. Mas que o ex-casal, se tiver filhos, compreenda que os filhos não podem ser joguetes nas mãos dos dois, de um contra o outro. Há que haver harmonia na separação e se manter a amizade, o afeto, a benefício dos próprios filhos, que ainda tem muito a se desenvolver e a crescer. O Espiritismo nos lembra que compromisso afetivo nós levamos para sempre. E seremos sempre responsáveis perante a lei divina, num grau maior ou menor. Porque na separação não existe apenas um culpado. Somos dois. É um casal. Não é possível que apenas um tenha errado, que apenas um seja o problema. E normalmente, claro, nós sempre dizemos que é o outro. Precisamos olhar para nós mesmos. Lembremos da moeda. Toda moeda tem dois lados, tem duas faces. Todo casamento, toda união tem dois seres. E como somos espíritos imperfeitos, todos nós temos defeitos, vícios de caráter. É muito fácil jogar a culpa exclusivamente no outro, mas precisamos olhar também para nós. Já sentamos para conversar? Dialogar abertamente, sem pedras nas mãos, sabendo ouvir o outro. Será que não está faltando simplesmente renúncia? Abrir mão de alguma coisa para gerar a felicidade do casal e dessa família? Pensemos seriamente nisso, para não arrastarmos para uma próxima encarnação um compromisso afetivo que desdenhamos nesta, que não soubemos cultivar. Mas o Espiritismo, repetindo, não é contrário à separação, não é contrário ao divórcio, porque reconhece
e que em algumas situações realmente é o melhor caminho para se evitar um mal maior e permitir que ambos reconstruam as suas existências aqui na Terra. Agora, cuidado, não nos iludamos com as aparências. Procuremos efetivamente amar, ter esse sentimento sublime para construir uma relação que seja não apenas duradoura no tempo, mas que seja enriquecedora para essas almas que se unem. Muito bem, essas são as perguntas da edição de hoje do nosso programa Ante os Novos Tempos e mantemos aqui o nosso convite para você participar. Envie sua pergunta. Você tem alguma dúvida? Quer saber o pensamento espírita sobre algum tema? Então aproveite os nossos canais de comunicação. Você pode fazer isso através do YouTube, no canal Orientação Espírita e também através do Telegram ou do WhatsApp, que já está aí na sua tela. Envie sua pergunta para que possamos respondê-la em próxima edição do nosso programa. Poesia Espírita. Hoje na Poesia Espírita vamos trazer um poeta brasileiro, mineiro, que viveu de 1870 a 1921. Formado em Direito, ele foi magistrado, mas também exerceu profissão de jornalista. Publicou vários livros quando em vida e ficou conhecido como Alfonso de Guimarães, ou Afonso Henrique da Costa Guimarães. Esse é o poeta que estamos trazendo hoje, que voltou do além através das mãos abençoadas do médium Chico Xavier, ou o nosso Francisco Cândido Xavier. Alfonso de Guimarães escreveu, através do Chico, algumas poesias que foram publicadas pela Federação Espírita Brasileira no livro Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra psicografada por Chico Xavier e que veio a público. E nós vamos destacar aqui, são 4 poemas, 4 sonetos do nosso Alfonso de Guimarães, através do Chico Xavier. O primeiro deles tem por título Aos Crentes. Ó crentes de uma outra vida, que andais no mundo exilados, nos caminhos enevoados, lendo o missal da amargura. Esperai a sepultura, ó crentes de uma outra vida. Tangei harpas de esperança nas lutas de vossa esfera, porque a morte é a primavera luminosa, eterna e imensa. Filhos da paz e da crença, tangei harpas de esperança. Na sequência, Alfonso de Guimarães escreve o soneto Redivivo. Sou o cantor das místicas baladas que, envolutas de flores e de incenso, achou, no espaço luminoso e imenso, o perfume das hóstias consagradas. Almas que andais gemendo nas estradas da amargura e da dor, eu vos pertenço. Atravessai o nevoeiro denso, em que viveis no mundo, amortalhadas. Almas tristes de freiras e sorores, sobre quem a saudade despetala os seus lírios de pálidos fulgores. Eu ressurjo nos místicos prazeres de vos cantar, na sombra onde se exala um perfume de altar e misereres. Ainda, através do nosso Chico Xavier, vem o soneto Sinos.
Escuto ainda a voz dos campanários entre aromas de rosas e açucenas, vozes de sinos pelos santuários, enchendo as grandes vastidões serenas. E seguindo outros seres solitários, retomo velhos quadros, velhas cenas, rezando as orações dos septenários, dos ofícios, dos terços, das novenas. A morte que nos salva não nos priva de ir ao pé de um sacrário abandonado, chorar, como ainda faz a alma cativa. Ó sinos dolorosos e plangentes, cantai, como cantáveis no passado, dizendo a mesma fé que salva os crentes. E Alfonso de Guimarães termina a sua participação no livro Parnaso de Além Túmulo, através do nosso querido médium Chico Xavier, com o soneto Santa Virgo Virginum. Sobe da terra em ondas luminosas um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empíreos. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos círios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja em magnificência ampla e radiosa nos altares simbólicos da Igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos, onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos. Destacamos aqui, no nosso momento poético, o poeta brasileiro Alfonso de Guimarães, que retornou através do médium Chico Xavier com seus sonetos, publicados no livro Parnaso de Além Túmulo. E com Alfonso de Guimarães, nós preparamos o programa para entrarmos então na nossa reflexão, deixando então para você mais um vídeo de Para Viver Melhor. Guia e modelo da humanidade, Jesus é também o governador espiritual do nosso planeta, tendo encarnado para trazer a lei de amor ao nosso entendimento e ao nosso sentimento. Seu sacrifício não redime nossos pecados, mas nos dá inspiração para sermos mais humildes e caridosos, visando o nosso progresso moral e espiritual. Seguir Jesus é colocar em prática suas lições contidas no Evangelho, amando ao próximo como a nós mesmos e fazendo a ele somente o que gostaríamos que nos fizesse. Sigamos o Mestre dos Mestres com todo o coração e toda a coragem. Hoje vamos comentar a prece ou oração à luz do Espiritismo. O entendimento que o Espiritismo possui sobre o ato de orar, o valor da prece. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na terceira parte, nos traz a lei de adoração. E nessa parte de O Livro dos Espíritos, nós ficamos sabendo que a oração ou prece, ela serve para pedirmos, louvarmos e agradecermos.
diretamente a Deus, nosso Pai. Depois, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos trazer 2 capítulos dessa obra, direcionados a estudar a prece. O primeiro capítulo é o 27, que tem por título Pedi e Obtereis. E na sequência, o capítulo 28, com o título Coletânea de Preces Espíritas. Allan Kardec abre o capítulo 27 com 2 passagens, ou melhor dizendo, com uma passagem retirada do Evangelho de Mateus, do capítulo 6, versículos 5 a 8. Vamos então ler essa passagem? Vamos conhecer o que Jesus nos disse e Mateus transcreveu. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, esta passagem, transcrita do Evangelho segundo Mateus, por Allan Kardec, na abertura do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec vai fazer um comentário a essa passagem e mais algumas outras aqui do Evangelho, para falar então dessa questão de pedir e obter através do uso da oração. Nos diz então Allan Kardec: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, senão parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Muito bem, Kardec faz um resumo aqui para nós dessa questão do valor da prece. O valor da prece não está na quantidade de palavras que utilizamos na hora da oração, também não está no jogo das palavras bonitas, de um vocabulário rico. O valor da prece também não está no local onde a fazemos, nem nos gestos que possamos utilizar. O valor da prece está no sentimento, está na fé, está na simplicidade. Esse é o verdadeiro valor da prece, da oração. E é isso que nós precisamos entender. E que o verdadeiro valor também está no coração puro. Porque para Deus é mais agradável realizarmos a oração de coração do que a realizarmos, mas sem conseguirmos perdoar, por exemplo, ao nosso próximo. Por isso, da necessidade de, antes de orarmos a Deus, procurarmos os nossos irmãos para nos desculparmos, pedirmos perdão
exercermos a compreensão e a fraternidade. Assim, a nossa prece terá o devido alcance, mesmo porque, como nos lembra aqui Jesus, Deus, com antecedência, sabe o que vamos pedir. Agora, lembrando que a oração não é apenas para pedir, é também para agradecer a Deus e louvá-lo, não apenas pedir. Então, nesta abertura do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, está muito claro para nós, espíritas, o valor da prece e como devemos efetivamente orar. Vamos agora destacar aqui do capítulo 28, a coletânea de preces espíritas, o seu preâmbulo, escrito por Allan Kardec, onde ele diz o seguinte: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Portanto, para nós espíritas, não existem preces absolutas, ou seja, não há necessidade de utilizar, por exemplo, sempre o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou a prece de Cáritas, a prece de Francisco de Assis, ou qualquer outra. Nós espíritas não acreditamos em fórmulas sacramentais, para nada, inclusive para a oração. Que cada um ore com sentimento, com fé, com fervor, da melhor maneira. Entendemos que não necessitamos de velas, incensos, altares, nada disso, porque a verdadeira oração é aquela de sentimento e pensamento purificados. E é isso que precisamos procurar. E a oração pode ser feita em qualquer lugar e em qualquer tempo, para nós mesmos e para os outros, quer estejam encarnados ou desencarnados. E lembremos que orar é muito importante para nos elevarmos acima das questões materiais e para termos uma sintonia mais direta com Deus, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos protetores e com Jesus, nosso irmão maior. Portanto, o Espiritismo, muito pelo contrário do que às vezes algumas pessoas pensam, como doutrina cristã, elege sim a prece ou oração como algo muito importante para as nossas vidas. Mas lembra que o seu verdadeiro valor está no sentimento e no pensamento purificados. Está principalmente na ação da caridade, no perdão das ofensas e da nossa incessante espiritualização. Oremos para pedir sempre que necessário, para agradecer sempre e louvar a Deus, nosso Pai, pela vida que temos. Bem, assim chegamos ao final de mais esta edição de Ante os Novos Tempos, trazendo
o Espiritismo de forma prática, para que possamos não apenas entender a doutrina espírita, mas colocá-la em ação nas nossas vidas. Que todos nós possamos ter paz em nossos corações, caminhando sempre em frente, na semeadura do bem, estabelecendo a era do Espírito e o mundo de regeneração. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade, as revelações dos Espíritos, a mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos Demário. Até nosso próximo encontro. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça sua inscrição e renove sua vida. Vamos, juntos, fazer um mundo melhor.